Oi, eu me chamo Lucas e essa é a minha apresentação geral para o trabalho 1 de visualização computacional de 2021. Para esse trabalho, eu escolhi um dataset de músicas do Spotify, que é um serviço de streaming de músicas, e ele contém todas as músicas que já tiveram no top 20, top 200 global nos anos de 2020 e 2021. A última atualização aqui foi em agosto de 2021. E esse dataset ele contém várias características, né, como a maior posição que a música pegou nesse top 200, o número de vezes que ela foi para o top 200, né, a semana em que ela pegou a maior posição, o nome da música, um ID do Spotify, o artista, o tanto de seguidores do artista, enfim, várias outras características, né, algumas aqui em particular têm a ver com a música em si, né, como a acusticidade, energia, a duração, né, o acorde principal, enfim. Bom, como esse é para ser um vídeo bem rápido, eu vou dar só uma visão geral aqui do meu código, tá? Primeiro de tudo, eu limpei esses dados, esses dados estavam um pouco sujinhos, né? A gente pode ver que tem vários objects aqui e várias coisas eram para ser números flutuantes. E isso se deve ao fato de que, por algum motivo, esses dados estavam faltando para várias músicas aqui, mas esses dados não estavam marcados como NaN, né? Estavam simplesmente uma string vazia. Então eu acabei removendo esses dados, enfim, fazendo um tratamento geral aí, mudando um pouco o formato das datas aqui, né? Beleza. Depois disso, eu aqui escolhi os top 5 atributos para fazer um scatter plot. E aí, basicamente, eu utilizei alguns métodos aqui do próprio sklearn, como o selectKBest e o... Cadê ele aqui? O Recursive Feature Elimination, né? E aí, basicamente, o que eu estou fazendo é ver quais dessas características melhor predizem a maior posição daquela música no top 200, né? Então, com base nisso, eu acabei selecionando aqui 5 e foram essas 5 aqui. Aí a gente plota aqui e vê como é que ficou, né? A gente percebe que tem aqui alguns outliers, a gente percebe esses gráficos aqui em formato exponencial, aqui em formato normal, talvez aqui com alguns dados diferentes, né? A gente vê esse conjunto aqui maior, enfim, várias coisas aí. Aqui eu estou dando uma olhada melhor em alguns desses dados, né? Comentando um pouquinho. E aí depois a gente aplica clusters para usar em coordenadas paralelas, tá? Então aqui eu estou plotando a inércia, né, ao longo dos clusters. A gente vê que usando aqui o método do cotovelo, claro que não é muito certo isso, mas mais ou menos 6 é o número de clusters que eu escolhi. Aqui eu estou replotando aqueles gráficos, né, usando esses clusters. Eu usei 2 métodos de cluster, por isso tem 2 gráficos aqui, que um é o agglomerative clustering e o outro é o K-means, né, igual o professor ensinou. Então aqui depois tem o plot das coordenadas paralelas, eu comento um pouco da análise. E aqui agora um plot também das coordenadas categóricas, né? Como não tinham muitos valores categóricos, eu simplesmente criei, né, alguns aí fazendo uma discretização dos dados. Depois disso, construí aqui a rede KNN, geramos várias imagens aqui para comparar elas. A gente vê que a cossena em particular não parece muito boa, mas que algumas delas, como essa Chebyshev aqui, parecem bem boas e parecem agrupar os dados de uma forma razoavelmente boa, né? Aí aqui eu ploto ali separadamente. Depois disso, geramos aqui um mapa com rede som. A gente vê como é que fica aqui, e aqui uma versão mostrando as regiões, os neurônios que se ativam, né, com cada classe, assim. E aí a gente vê que esse mapa aqui realmente separa bem, né, esses clusters que a gente criou, apesar de alguns outliers aí, mas parece que foi uma distribuição bem boa, né, ele separou legal. Aqui temos a imagem, né, desse grid de nós, e aqui também uma plotagem em 2D de outra biblioteca agora, dos neurônios que mais se ativam, né? E aqui a gente vê
Aqui o que eu fiz foi pegar, em particular, um artista, né? Coloco aqui o nome de um artista, e a gente compara as várias músicas para ver onde que elas acabam caindo, né? E a gente vê que as músicas estão mais ou menos perto, às vezes, né? Aqui até Vizinhas, por exemplo, mas em geral essas músicas estão bastante distribuídas, né? O que não é uma coisa que a gente gostaria muito, né? Mas, bom, fazer o quê? Por fim, uma projeção usando PCA. Aqui a gente compara, né, as componentes, mas a gente percebe que o PCA também não foi muito bem sucedido em separar, né, é, essas músicas. Aqui eu estou plotando de acordo com o maior ranking que já alcançou, e a gente vê que está bem distribuído, né? Não está tão legal quanto a gente imagina, quanto a gente gostaria, né? Ah, aqui está de acordo com o cluster, né? E a gente pode ver também que parece que não dividiu tão bem assim. Por fim, de novo, os mesmos gráficos, só que agora também dando um highlight nas músicas dos artistas aqui, né? Então a gente vê que também parece que está um pouquinho longe, né? Infelizmente não é o que a gente gostaria. Pareceu que o PCA não foi tão bom nesse conjunto de dados. E é isso. Obrigado pela paciência.